A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. Tudo bem com vocês? Boa tarde nessa terça-feira. Estamos nós aqui para mais um vídeo do canal Inspire-se. E para você que está chegando agora, eu gosto sempre de dizer por que o nome Inspire-se, porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Amém? E eu tenho certeza absoluta que no vídeo anterior, no vídeo de sábado, quem pôde aí visualizar, quem pôde compartilhar, tenho certeza absoluta que de alguma forma mexeu com alguém que precisa verdadeiramente entender sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Porque eu também gosto muito de dizer que nós temos que ter atenção em relação à verdade do Evangelho, para que não caiamos em situações de ser enganados, né? Porque como Paulo diz, né, que não nos deixemos enganar por ninguém. E infelizmente, por causa da falta de interesse das pessoas em ler a Bíblia, em ter discernimento do Espírito Santo, em buscar uma resposta vinda de Deus o Pai para tantas coisas que precisamos saber, prefere tampar os ouvidos e os olhos e dar apenas ouvidos às outras vozes. Quando eu digo outras vozes, são as vozes dos falsos profetas, dos pastores atuais, dos ministérios atuais, das igrejas, né, templos que querem pregar uma realidade que não é a realidade de amor, de sacrifício de Deus para nós, porque a vida não é sacrifício nosso para Deus, porque afinal de contas Deus o Pai, Jesus Cristo, fizeram sacrifício por nós. Então eu sempre chamo atenção claramente, porque, gente, em meio a tudo que o mundo tem passado, em meio a tudo que nós vemos aí, violência, pandemia, famílias brigando entre si, mortes, brigas por causa de religião, né? Enfim, todo tipo de intolerância que possamos imaginar, é justamente porque as pessoas não têm buscado a verdade do amor, da tolerância, da misericórdia, da oração e do amor ao próximo, né? Então fica, sabe assim, tem dias em que eu falo até para minha esposa que eu tenho desanimado muitas vezes pelo fato de entender que as pessoas não querem buscar a verdade de Deus o Pai. As pessoas querem continuar a ouvir apenas o que os pregadores, os ministros falam e tomam posse daquilo e vivem aquilo e exaltam aquilo e acabam esquecendo de viver exatamente aquilo que é para Jesus Cristo e não mais, não vivem o que diz a palavra, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas eles vivem o meu ministério, o homem que é o meu pastor, né? Não vivo mais eu, mas vive o meu pastor em mim, sabe? Pode até parecer ser soberbo da minha parte, intolerante falar isso, mas é que tem momentos, gente, que eu vejo que Jesus Cristo, ele faz pouca diferença para as pessoas. Mas enfim, eu não estou aqui para questionar o que as pessoas pensam ou não de Jesus Cristo, se elas querem ou não Jesus Cristo, se elas querem ou não aceitar a verdade do Evangelho. Mas hoje eu quero chamar a atenção sobre uma coisa muito importante, né? Uma coisa que é o principal fato que afasta pessoas do amor de Jesus Cristo, justamente porque no mundo que vivemos, infelizmente o homem toma posse das coisas dessa terra. Ele não consegue entender que nós não devemos valorizar os bens materiais, o dinheiro, a prosperidade dessa terra e nos preocupar com a prosperidade do céu, com a esperança da vida eterna, com a vida eterna que está em Cristo Jesus, e quer viver as coisas dessa terra, né? Então não se preocupa com as coisas do céu. E aí, tudo que diz respeito à antiga aliança, aquilo que Jesus aboliu das nossas vidas, acaba não tendo efeito, como diz Paulo, né? Do que vale o sacrifício de Jesus então, se vocês querem continuar vivendo os mandamentos, quiserem continuar vivendo a lei? Está na Bíblia, gente. É muito simples, está na Bíblia. Está na Bíblia. E aí, esses dias, um exemplo é muito claro, por exemplo, mas me fala aí onde é que Deus está falando tal coisa, porque lá na minha igreja meu pastor fala, as coisas acontecem. Gente, o
Os falsos profetas, se você for lá em 1 Reis, está escrito lá o Deus, que não é Deus o Pai, ele foi bem claro, porque levantou-se um espírito, tá? Levantou-se um espírito e falou assim: eis que colocarei mentira na boca dos profetas. E aí nós vamos vir aqui para o Testamento e fala para que tenhamos cuidado com os falsos profetas que existem aí até agora. E o texto que eu vou falar aqui, ele diz respeito exatamente àquilo que a gente tem que tomar cuidado, que é não se deixar levar pelo comércio que é feito nas igrejas. Olha só, eu vou ler em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, fala assim, ó, olha só, presta atenção muito bem no que eu vou ler aqui. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17, fala assim, ó, não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Em outras versões está falando assim, ó, porque não somos mercenários da palavra de Deus. Continuando, pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com autoridade de Cristo, sabendo que Deus os observa. E aí nas outras versões que falam sobre mercenário, fala, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade, da parte de Deus na sua presença. Olha só, vamos lá para as duas versões, né? Não somos mais como muito que fala da palavra de Deus um artigo de comércio, ou na outra versão, porque não somos mercenários. Qual a diferença? É a mesma coisa. Hoje em dia, gente, parece que o nome Jesus Cristo, isso é fato, isso é visível, o nome Jesus Cristo, tudo que diz respeito a Jesus Cristo, traz retorno financeiro. Tudo que diz respeito a Jesus Cristo é usado por mercenários, para arrancar talvez o pouco que muitos tenham. E em meio à pandemia, em meio às incertezas, em meio a tantas pessoas que provavelmente ficaram ou ficarão desempregadas, eu vejo as igrejas preocupadas com o dízimo, continuam insistindo em pedir o dízimo. E aí o que acontece? Tanto é falta de conhecimento da Bíblia, que primeiro, quando fala lá em Malaquias 3,10, para trazer os seus dízimos, os seus ofertas para casa do tesouro, quando falamos em casa do tesouro, o que você lembra? Vamos lá, o que você lembra? Banco? Não, meu irmão, não é banco. Quando fala da casa do tesouro, nós lembramos da igreja. Mas está certo isso? Não, porque o próprio Jesus falou assim, eis que eu destruirei o templo e vou reformá-lo daqui 3 dias, né? E desde quando o templo é casa do tesouro, o nosso tesouro maior, ele tem que ser depositado através do nosso viver para Jesus Cristo. Põe uma coisa na sua cabeça, irmão, não se é mais sacrifício para Deus, porque Deus, o Deus Pai amoroso, Ele já fez o seu sacrifício por nós. Não é nós para Ele, é Ele que já fez por nós. Amém? Então não deixemos com que os mercenários ou aqueles que usam a palavra de Deus como um artigo de comércio enganem os poucos que estão feridos, doloridos, entristecidos, sem esperança alguma, porque afinal de contas a palavra de Deus é muito clara em tantas coisas. O Evangelho de Jesus Cristo, que vem de Mateus Apocalipse, que é praticamente a mensagem da cruz para nós, é o que tem que ser olhado. Pastor, líderes de ministério, se você quer continuar recebendo dízimo, primeiro você tem que ser sacerdote levita, porque a palavra fala lá que única e exclusivamente o dízimo tinha que ser entregue a um sacerdote levita e para mais ninguém. Está na Bíblia, entendeu? Então, gente, eu deixo aqui meu aviso para vocês, porque assim, eu vou continuar batendo de frente sim com teólogo, com pastores que são falsos profetas, com mercenários, com quem usa a palavra de Deus como artigo de comércio. Por quê? Porque Deus, o Pai, Ele quer que nós, que temos a visão da graça,
continuemos a pregar a verdade e busquemos pessoas que estejam verdadeiramente com vontade de buscar Deus o Pai, para poder continuar falando daquilo que é a verdade do Evangelho. Porque haverá um tempo em que não terá mais tempo para você se arrepender. Agora, se você quer ficar fincado apenas nas coisas materiais, a vida financeira dessa terra, quando vier o arrebatamento, quando vier Jesus e nos levar a sua igreja, quem ficar vai passar pela grande tribulação. E pela grande tribulação será um tempo de dor, de sofrimento, de perseguição, até o momento que de repente haverá a oportunidade de você se arrepender e ter a salvação, mas ainda, daquele jeito. Então fiquemos atentos, gente. É só você olhar aí, as igrejas tudo em meio à pandemia, tanto problema que o povo está vivendo, pedindo dízimo. A primeira coisa que a igreja fala é do dízimo. Sobre o amor de Jesus ninguém fala. Agora, quer fazer um teste na sua igreja? Fala para o seu pastor assim que você não vai dizimar mais. Fala para o seu pastor que você vai trocar o dízimo, dinheiro por alimento, por criação, por alguma coisa assim. Você vai ver com o tratamento que é dado a você vai mudar. Porque daí você vai ser, sabe o quê? Um desigrejado. Enfim, Jesus, ele não permite falar a não ser da verdade. Mas a minha esperança é de que, como diz a palavra também, aqueles que quiserem ouvir, ouçam. Aqueles que quiserem ouvir, ouçam. Porque eu já falei, revelação, minha gente, vamos ser real? Se você for num terreiro de umbanda, numa feiticeira, numa médium, ler carta, qualquer coisa, o diabo também revela, tá? O diabo também fala, o diabo também te avisa, o diabo ele também faz um monte de coisa para te enganar. E a mentira na boca dos falsos profetas está sendo usada pelo diabo para te enganar, tá? Cai fora, faz igual Paulo falou. Se alguém está te pregando o evangelho que não seja o evangelho da verdade, cai fora. Não deixe que ninguém te engane. E se você tem alguma coisa contra o que eu estou falando, tá? Se você tiver alguma coisa a me dizer, pode mandar mensagem. Porque eu não vou negar Jesus. Isso é muito sério. Eu não vou negar Jesus. Eu não vou negar aquilo que Jesus, através do Espírito Santo, me mostrou, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz claramente para que eu continue buscando homens e mulheres fiéis, para pregar a verdade do Evangelho, e para que esta verdade não seja distorcida, como está sendo distorcida nos templos, nos ministérios. É muito sério, gente. É muito sério. Se você se diz verdadeiramente alguém que quer viver Jesus Cristo, abandona as mentiras, porque ainda há tempo. Talvez haja um pouquinho de tempo ainda para você se redimir. E já falei, quer vir contra mim? Quer vir contra o que eu estou falando? Mas primeiro lê a Bíblia, porque tudo que você falar eu vou te responder através da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Mas se a resposta não tiver toda ela na palavra, o próprio Espírito Santo pode tocar você para saber o que é verdade e o que não é. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz, um ótimo final de tarde e até sábado com o próximo vídeo do canal Inspire-se. Amém? Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você acha que tem que compartilhar esse vídeo com alguém, compartilha. E é só isso. Amém? Deus abençoe a todos, graças a Deus e valeu. Um abraço.